Versículo 23. Amém? Amém. Amém. Vou mexer para não estragar. Deixa quieto. Marcos capítulo 11, versículo... Vamos começar ali no 20. Amém? Amém. Não, perdão, é Marcos capítulo 5, desculpa. Capítulo 5. Versículo 24. Agora sim. Que eu estou nervosa. Amém? Amém. Então diz ali assim: Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia. Comprimindo, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Sem, contudo, não aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé lhe curou. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o que a gente vê aqui? Creio que todos aqui já conhecem essa história, né? Da mulher do fluxo de sangue. Uma pessoa que teve que ficar, irmãos, 12 anos retida, né, na sua enfermidade, sem poder ter convívio com as pessoas. E naquele tempo, quando a mulher tinha esse período menstrual, ela tinha que ficar retirada em um lugar que não podia se misturar com as pessoas, naquele período de 5, 7 dias, uma semana. Mas essa mulher foi 12 anos nisso. Porque quando a mulher tinha esse período, ela era considerada impura. E ela ficou 12 anos. Mas o que chama aqui a atenção, irmãos, é que ela possuía bens materiais. Ela gastou tudo que tinha para se curar. E não conseguiu. Mas ela possuía algo que muitas vezes nós cristãos não temos. Ela possuía a fé, ela possuía a esperança e ela possuía amor. Porque se ela não tivesse fé, irmãos, ela não teria ido atrás de alguém que ela ouviu falar que curava. Se ela não tivesse esperança, ela já teria desistido da sua vida. Ela poderia ter atentado contra a sua própria vida. São 12 anos, não são 12 dias. Não são 12 semanas. Não são 12 meses. São 12 anos, irmãos. Muitas vezes a gente pede para Deus uma bênção, irmãos, a gente não sabe esperar uma semana. A gente não sabe esperar um mês. A gente não sabe esperar um ano. Irmãos, essa palavra dessa mulher é uma palavra para... uma palavra para final de ano. É uma palavra para começo de ano. O que a gente fez da nossa vida nesse ano? Eu soube esperar?
no Senhor. Eu tive fé. Eu tenho ainda essa fé e essa esperança de acreditar que aquilo que eu pedi lá no começo do ano de 2018 vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na minha vida. Irmãos, essa mulher, ela possuiu 3 ações que muitas vezes a gente para pensar, e hoje, escutando a palavra, vocês vão ver e vão se perguntar: eu fiz isso? Eu fiz isso que essa mulher fez? Eu tomei essa atitude de cristão? Olha ali no versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. O que acontece aqui? Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu. Simplesmente ela ouviu o que ele fazia. Muitas vezes nós, como cristãos, irmãos, a gente ouve. Ela não tinha visto ainda que Jesus fazia. Ela simplesmente só tinha ouvido. E muitas vezes a gente ouve, a gente presencia em pessoas, muitas vezes, que estão distantes da gente, que Jesus faz. Muitas vezes a gente presencia que Jesus faz na nossa própria vida. Irmãos, desculpa dizer, é uma palavra assim, muitas vezes parece dura, mas muitas vezes a gente ignora. Deus faz e acontece, que nem diz o ditado, e a gente ignora. A gente questiona. Que nem diz o louvor. E outra pergunta que eu faço para os irmãos: você louva o Senhor ou você o adora? Você sabia que existe uma diferença entre isso? Entre louvar e adorar? Quando eu louvo o Senhor, irmãos, é quando eu louvo pelo que Ele faz na minha vida. É muito fácil eu louvar o Senhor, eu glorificar o nome do Senhor, quando Ele faz algo na minha vida, quando Ele muda a minha vida, quando Ele muda o meu cativeiro, quando Ele muda a minha situação, quando Ele me cura, quando Ele me liberta. É um ato de agradecimento. Eu louvo o Senhor. Mas eu adoro o Senhor? Adorar o Senhor é pelo que Ele é, independente do que Ele me entrega. É como se fosse, irmãos, o amor de uma mãe, de um pai por um filho. O amor do Senhor por nós, irmãos. Aqui as mães vão entender. Também tem as pessoas que não têm filho ainda, mas têm o sentimento pelo seu pai e pela sua mãe. Uma mãe, quando ela gera um filho no ventre, ela já o ama. Não é verdade? E ela não o conhece, mas ela já o ama. Ela simplesmente já daria a vida por aquele ser. O Senhor é dessa forma, mas Ele nos conhece. Né? Ele nos conhece. Ele nos ama incondicionalmente. A mãe, quando o filho erra, ela não aceita o erro do filho, mas ela o ama. O Senhor é da mesma forma. Ele nos ama pelo que Ele nos ama por ser pai, por ser criador. E nós, muitas vezes, amamos a Deus pelo que Ele faz pela nossa vida. Pelos milagres que Ele nos entrega. Porque muitas vezes, quando Ele não nos entrega algo que a gente pede, a gente simplesmente esquece. É como se fosse aquele picolé, aquela água gelada, que eu sacio o meu calor, a minha sede no verão quente. E amém. Eu não tenho mais aquela sede, aquele calor, simplesmente eu largo o copo lá e amém. E muitas vezes a gente está fazendo isso com Deus. Muitas vezes a gente está tendo essas atitudes, né, ignorantes, com perdão da palavra, o Senhor. E mesmo assim, irmãos, quando a gente se volta e olha para cima, imagina a alegria do Pai. Quando a gente simplesmente olha para cima e diz: Senhor, eu te amo. Pai, eu te adoro. E é muito poucos momentos, irmãos, que a gente faz isso. Muitas vezes a nossa oração já começa pedindo. Muitas vezes a nossa oração já começa questionando. Muitas vezes a nossa oração começa exigindo. Ou o Senhor faz isso até amanhã de meio-dia, eu vou fazer do meu jeito. Amém?
Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela ouviu, ela falou em Deus, em Jesus. Ela simplesmente teve um ato de fé, irmãos. Eu ouvi falar dele. E eu sei que se eu chegar até nele e tocar nele, eu vou ser curada. Ela simplesmente só ouviu. E muitas vezes, irmãos, a gente ouve falar de Deus, a gente vem, conhece Ele, a gente recebe a bênção e a gente vira as costas. E questiona. E murmura. E exige. É como se a gente dissesse assim: Senhor, eu estou indo na tua casa. Cadê minha bênção? A minha parte eu estou fazendo, e a do Senhor? Mas ela não, irmãos. Ela ouviu falar de Jesus. Ela disse, ela teve atitude de fé, né? Ela teve uma atitude, ela foi até Jesus. Porém, ela encontrou uma barreira. Qual foi essa barreira? Foi a multidão. Mas nem por isso ela desistiu. Ela sabia que se ela saísse daquele cativeiro que ela estava, fechada, e fosse até o meio da multidão, ela seria questionada, ela poderia ter sido apedrejada, mas ela não pensou nisso. Ela pensou, o objetivo dela era chegar até Jesus, porque ela tinha certeza que se ela tocasse nas vestes dele, ela iria ser curada. Simplesmente se ela tocasse, irmão. Mas ela encontrou uma multidão. E qual é a nossa multidão da nossa vida hoje em dia? Qual que é a nossa multidão? Muitas vezes, irmãos, essa multidão que nos impede de chegar até o Pai, que é até a igreja. Irmãos, muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu oro em casa. A própria palavra diz que o Senhor nos fala que a gente precisa ter comunhão com os irmãos. Que a gente precisa ter essa união, essa comunhão. É que nem a gente fala lá na igreja, irmãos. Não quer dizer, irmãos, que eu tenho que vir aqui na frente e expor o meu problema. Eu tenho isso, eu tenho essa doença, enfim, eu estou passando por necessidade financeira. Não é isso. Mas, irmãos, eu chegar aqui na frente e dizer: irmãos, eu pediria que quando você dobrasse seu joelho lá no pé da sua cama, no seu banheiro, no seu quarto, enfim, na sua sala, que você lembrasse de mim e ore pela minha situação. Eu não quero dizer a minha situação, mas que os irmãos orem. Orem. Porque muitas vezes, irmãos, o meu problema está tão grande que eu não tenho forças para falar. Eu sei que o Senhor, Ele não precisa que a gente expresse em palavras ditas para Ele. Porque Ele sabe do nosso problema. A situação é, irmãos, do cristão colocar seu joelho no chão e clamar ao Senhor. É a palavra humildade. É a gente se humilhar aos pés do Senhor. É a gente simplesmente dizer a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Me socorre. Me estende a Tua mão. E Ele está ali pronto para estender, irmãos. Ele está ali pronto para enxugar a tua lágrima. Muitas vezes a gente diz que o Senhor não nos olha, que o Senhor não nos cuida, que o Senhor nos esqueceu. Mas tem um clipe que eu acho muito lindo, assim, ele toca muito comigo, de um louvor que fala que eu cuido de ti. E tem um outro que é eu não desisto de você. É o mesmo clipe. Aonde, irmãos, existem situações e eles colocam um ator fazendo o papel de Jesus. E assim eu vejo a nossa vida como aquele clipe ali. Aonde uma pessoa está tentando se suicidar e este ator, né, representando o Senhor, chega ao pé do ouvido dessa pessoa e conversa com ela e ela desiste de se suicidar. Aonde uma mãe está chorando por a morte de um filho no hospital e quando o médico chega e diz, né, o seu ente querido faleceu e essa pessoa quase cai ao chão e ele pega e ampara a pessoa. E eu vejo o Senhor dessa forma do nosso lado. Aonde outra pessoa está derramando lágrima e Ele está simplesmente enxugando a lágrima. E o Senhor é assim na nossa vida, irmãos. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. É isso que a gente precisa entender, que o Senhor está do nosso lado
dia após dia. Que Ele não esquece da gente. Que muitas vezes quando a gente acha que a gente está caminhando sozinho, Ele está nos carregando no colo. Que nem aquela mensagem que diz das pegadas da areia, que eu não sei se os irmãos conhecem, mas aonde diz que uma pessoa está caminhando lado a lado com Jesus e ela olha para trás e vê sua vida assim como se passasse ela vê a sua vida, uma retrospectiva da sua vida, e ela vê que nos momentos bons ela vê duas pegadas, que é a dela e a de Jesus, mas nos momentos difíceis ela vê só uma. E ela questiona o Senhor. E o Senhor vira e responde: naquele momento, quando você vê uma pegada, foram os momentos que eu te carreguei no colo. E é assim que acontece, irmãos. Quando a gente acha que o Senhor nos abandonou, é onde Ele está mais presente do nosso lado. E simplesmente Ele está esperando um oi, um eu te amo, um me ajuda, um ato de humildade da nossa parte. Irmãos, qual é a multidão da sua vida? Qual foi a multidão da sua vida neste ano que te impediu de chegar até o Pai? Qual foi a multidão que te impediu de você se aproximar do Senhor? Foi a televisão? Foi os amigos? Foi os problemas? Irmãos, a igreja é uma clínica. A igreja é um hospital. A igreja é uma casa de recuperação. A igreja é uma casa de psicologia, onde Ele trata o nosso interior, onde Ele cura nossas feridas, tanto da carne como da alma. É como se fosse, irmãos, é como se fosse um hospital onde dentro da casa do Senhor existe uma sala para cada situação. E onde você sai daqui curado, tanto fisicamente como espiritualmente. Só que existe um processo de cura. Só que o Senhor nos cura, irmãos, mas Ele não quer que a gente o abandone. Ele quer que a gente continue frequentando esse hospital. Que a gente continue com esse tratamento contínuo. Para que não venha acontecer mais. Amém? Amém. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 3 ações, irmãos. Ouviu, falou e agiu. Será que não falta a gente agir? Irmãos, o Senhor pede que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, que a gente tenha amor. Mas essa esperança, irmãos, não pense você que é aquela esperança de eu sentar e aguardar. Eu preciso agir. Como assim? Irmãos, quando você precisa fazer um tratamento para uma cura de uma doença, de uma gripe, de um resfriado, enfim, de uma dor, você vai no médico, ele te receita aquela medicação. Mas será que se você for lá comprar e colocar a medicação em cima do teu balcão, simplesmente você vai melhorar? Não, você precisa ter a ação de ir lá e tomar o remédio. A ação do cristão é falar com Deus. A ação do cristão é vir buscar o Senhor na casa dele. A ação do cristão é ouvir a palavra de Deus e praticar lá fora. É fazer da nossa vida, irmãos, a semelhança da caminhada que Jesus teve aqui na terra, enquanto Ele estava entre nós. Muitas vezes as pessoas estão vindo à casa do Pai
É muito fácil, irmãos, eu ser cristão dentro da casa do Senhor. É muito fácil. Se chegar uma pessoa lá de fora, né, um ímpio lá de fora e sentar aqui, eu vou dizer que é um cristão. A pessoa está ouvindo, está tendo o respeito de estar ouvindo a palavra de Deus. Mas e lá fora? E lá fora? Eu estou sendo imagem e semelhança do Senhor? Eu estou tendo ação a qual o Senhor me deixou como testemunho vivo aqui na terra? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me instrui na palavra, aquilo que o Senhor fala comigo todos os dias, aquilo que o Senhor me ensina através dos seus mandamentos. Amém, irmãos? Amém. Eu queria fazer uma dinâmica com os irmãos, para os irmãos ver o que é. Tomara que dê certo, né? Suponhamos que irmãos, essa vasilha aqui é você, sou eu. Amém? Amém. Está muito alto. Amém? Amém. Esta água, irmãos, é a presença do Pai na nossa vida. É o Espírito Santo. É o amor de Deus. É a graça do Senhor. É o carinho. É a paciência que Ele tem muito. É a misericórdia dEle. E isto aqui, a folha de papel, é a nossa multidão, como fala a palavra. É o nosso orgulho. Muitas vezes, irmãos, a gente ouve uma palavra e a gente sente no nosso coração que a gente sente no nosso coração como se fosse uma flecha. Aquilo serviu muito para mim. Só que muitas vezes a gente fica irado. Muitas vezes a gente fica bravo. Porque a gente acha que aquilo está sendo uma exortação. E eu vou dizer para você, é uma exortação. Sabe aquela exortação de pai quando quer ver o melhor do seu filho? É essa exortação. É aquele pai que se preocupa contigo. É aquele pai que viu o teu erro e quer que você se conserte, que você ande novamente no trilho. Essa é uma exortação. Mas você não tem que se entristecer, irmãos, você não tem que ficar irado, você não tem que ficar magoado, você tem que se alegrar. Porque isso é sinal de um pai que ama o seu filho. Todo pai que ama verdadeiramente o seu filho, ele vai brigar, com certeza. Ele não vai ver seu filho andando errado e vai dizer, que bênção, meu filho, continue agindo dessa forma. Não é verdade? Só se não tiver amor. Mas se ele tiver amor verdadeiro de um pai, de uma mãe, ele vai questionar sim, ele vai repreender. Ele vai chamar atenção, ele vai puxar a orelha. E é isso que o Senhor faz conosco. Mas não fique irado, irmãos. Pense como o Senhor sentou com você, o Espírito Santo sentou com você e te chamou para um diálogo, para uma conversa, porque Ele quer que você se encaminhe novamente, porque Ele quer que você melhore sua atitude, porque Ele quer novamente ter aquela comunhão contigo. Novamente Ele quer chegar e te abraçar. E muitas vezes, irmãos, não é que Ele não queira, é porque nós impedimos Ele de fazer isso. Nós nos afastamos dEle. Nós empurramos Ele com as nossas atitudes. Então, este papel é isso. Amém? Ai, meu Deus, pastor, não vai dar certo. Ai, vamos ver se vai dar certo, pastor. Deu. Viu, pastor? Eu tava com medo que não desse. Irmãos, isso aqui são as coisas, as iniquidades do mundo que não deixam que o Senhor passe e entre no nosso coração.
E a gente precisa ter atitude de cristão e tirar isso da nossa vida e deixar aqui dentro do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Gostaram da dinâmica? Amém. Eu sou mágica também. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito da palavra? Se sentiu no seu coração? Não faça isso em casa. Não, tô brincando. Alguém gostaria de dar um testemunho, irmãos? A respeito da palavra? Não? Não mesmo? Denise, quer falar alguma coisa da palavra? Então. A irmã quer falar, irmã? Essa palavra, a primeira vez que eu fui tocada dentro da igreja foi através dessa palavra. E sempre, quando eu estou querendo fraquejar, o Senhor manda essa palavra para